Então, esse foi o único jeito que eu consegui, né, para gravar esse vídeo. Então, vamos lá. As enzimas, né, são catalisadores biológicos que têm a especificidade de reação. Reações essas que acontecem por meio dos catalisadores, que vão acelerar as reações químicas. Existem alguns fatores que afetam essa velocidade dessas reações enzimáticas, que são eles: pH, a temperatura, concentração de substrato, concentração de qualquer ativador presente, concentração de qualquer inibidor presente. Então, para fim de esclarecimento sobre o nosso experimento, nós vamos aprofundarmos mais no pH, no fator pH e no fator da temperatura, né, do calor. Então, as enzimas, porém ser proteínas, o pH vai afetar os seus grupos amina e carboxila das proteínas. Então, valores altos e baixos podem causar, né, a desnaturação ou a sua inativação. E da onde é que vem esse grupo amina e carboxila das proteínas? Vem dos aminoácidos, que são compostos orgânicos, né, são ácidos orgânicos constituídos por um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio, uma cadeia lateral R, todos ligados covalentemente por um carbono alfa, que é justamente um carbono que faz ligação com 4 tipos de grupos diferentes. Os aminoácidos apresentam características físicas como serem compostos sólidos, incolores, solúveis em água, exceto a glicina, e quase insolúveis em solventes orgânicos. Os aminoácidos eles se unem através das ligações peptídicas, que vai liberar H2O, né, a água. Síntese, né, essa ligação peptídica ela acontece por síntese de desatação, que vai ocorrer entre os grupos amina e o grupo carboxila. Essa união dos aminoácidos vai originar alguns tipos de uniões, né? Que quando juntos 2 a 10 aminoácidos será oligopeptídeos, de 11 a 100 polipeptídeos. E quando se juntam mais de 100 aminoácidos, temos as proteínas. Então, as proteínas são macromoléculas constituídas pela união de aminoácidos através das ligações peptídicas, que vão ser compostos por os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas possuem várias funções. Dentre elas temos a atividade enzimática, o armazenamento, a nutrição, transporte de oxigênio, atua como anticorpos, atua na contração muscular, como temos exemplo da actina e miosina, e atua também como receptores de membranas. As proteínas possuem 4 estruturas. A primária, existe uma combinação de aminoácidos em sequências adequadas através de ligações peptídicas, como a gente vê aqui na imagem, que vai originar resíduos de aminoácidos. Na sua estrutura secundária, os esqueletos polipeptídicos assumem arranjos regulares de aminoácidos próximos uns dos outros. Essa estrutura secundária vai se configurar em mais 2. Vamos ter a alfa-hélice, que vai apresentar estruturas cilíndricas estabilizadas por pontos de hidrogênio entre os aminoácidos. Vamos ter a beta-folha, que vai ser uma estrutura padrão, onde as regiões próximas às cadeias polipeptídicas vão se associar por meio das ligações de hidrogênio, resultando em uma estrutura achatada e rígida, como a gente observa aqui nessa imagem. Temos a estrutura terciária, que vai ser longa e em espiral, formando um globo, né? Vai possuir uma forma globular, vai ser mais complexa, portanto, e rígida, onde a sua estabilização vai ocorrer
né, através da reatividade com o grupo R dos aminoácidos. E a sua estrutura quaternária, quando as subunidades são iguais, ela é homogênea, quando as subunidades são diferentes, ela é heterogênea. Um fator muito importante que acontece nas proteínas é a desnaturação. Então, a desnaturação é, na verdade, uma desorganização das cadeias peptídicas das proteínas, né, que vai alterar drasticamente de acordo com o agente desnaturante, seja na sua estrutura, seja nas suas propriedades químicas, físicas e biológicas, ou seja na sua atividade biológica. E quais são esses agentes desnaturantes das proteínas? São o calor, que é a temperatura, o pH, solventes orgânicos, concentração de ureia e sais de metal pesado. Quando a gente utilizou o fator pH, né, quando a gente usou a propanona, que é a acetona, que é um solvente orgânico, né, acontece que o solvente orgânico ele tem uma constante dielétrica menor do que a água. Então, a interação proteína-proteína ela vai se sobressair e, consequentemente, a proteína vai precipitar, porque o pH ele vai alterar a carga líquida da proteína, né, que vai promover uma repulsão, né, uma precipitação eletrostática e vai romper, né, as ligações de hidrogênio. Vocês lembram que o pH ele também, né, ele tá aqui, ó, ele vai influenciar, né, na desnaturação da proteína, que foi o que aconteceu quando a gente utilizou a propanona, que é a acetona, que é um solvente orgânico que vai desnaturar a nossa ovoalbumina, que foi a substância que nós utilizamos no nosso experimento. Quando, né, a gente utiliza o calor, né, quando a gente utilizou a temperatura, né, as temperaturas, quando altas, elas vão diminuir a concentração efetiva da enzima e, consequentemente, essas temperaturas baixas vai diminuir a velocidade da reação. Então, quando a gente utiliza uma temperatura até, né, 45 graus, ocorre a desnaturação e a destruição da função catalítica. Quando a gente usa uma temperatura, né, maior que 45, ocorre a desnaturação térmica. As proteínas, ela possuem estruturas tridimensionais bem definidas. Então, essa estrutura, ela é relativamente sensível ao calor. O que é que vai acontecer? Né? O que é que aconteceu, na verdade, quando a gente utilizou, né, a frigideira quente e colocou a ovoalbumina, né, a clara do ovo, em contato com a frigideira quente. Essa estrutura, né, as estruturas da proteína, elas começam a desorganizar, né? Começa a acontecer uma desorganização das cadeias peptídicas da proteína, né? Que consequentemente vai alterar sua conformação, que é aquilo que a gente vê bem densa, bem esbranquecida. Então, só para recapitular, quando a gente utilizou, né, um solvente orgânico que foi a acetona na proteína albumina, acontece que a solubilidade das proteínas ela vai depender da quantidade de água, né, disponível, né, ao redor dos grupos iônicos. Então, quando a gente utilizou o solvente orgânico, ele vai desnaturar, ele vai diminuir a solubilidade da proteína, que vai acontecer o quê? Ele vai atuar na interação proteína-proteína e essa solubilidade vai diminuir e vai ocorrer a precipitação da proteína, que foi o que a gente observou. Quando a gente utiliza o fator calor, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma desorganização das cadeias peptídicas das proteínas, que consequentemente vai, né, alterar sua conformação, que é o que a gente vê a proteína, aquilo mais densa, bem mais rígida, né? Então, ela vai precipitar também pelo calor. E é isso.